Bem, hoje nós não vamos meditar no texto de Daniel, mas eu quero ir para um outro texto com vocês, no Novo Testamento. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia, na segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Coríntios, 2 Coríntios. E hoje nós vamos meditar num texto que vai nos levar a refletir sobre a igreja, sobre ministério. E eu quero intitular essa meditação dessa noite, esse sermão, com o seguinte tema: vasos de barro nas mãos de Deus. E à luz do texto que nós vamos ler, é essa temática que eu quero poder refletir com vocês. Quero primeiro ler o texto com vocês, depois nós vamos orar e vamos ver o que Deus vai estar falando ao nosso coração. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, e nós vamos ler do verso de número 1, e eu quero ler com vocês até o verso de número 12. Porque na realidade eu queria pregar até o verso 18, mas vamos ler até o 12, já está bom. Então diz assim, abriram aí, encontraram? Então tá. Pelo que tendo este mistério, esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, de treva resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Nesse momento, Deus, nós nos inclinamos diante de Ti, para orar ao Senhor e pedir por misericórdia nesse momento, porque queremos ouvir a Tua voz. E ao ouvir a Tua voz, a Tua palavra, nós queremos dar uma resposta ao Senhor, porque nós queremos viver para Ti, e viver conforme a Tua vontade. Por isso, nesse momento, no poder do Teu Espírito, ministra em nossas vidas, e que a Tua palavra, que é semente de vida, possa cair dentro do nosso coração, possa aqui dentro, arraigar aqui dentro, e germinar para o Teu louvor e para a Tua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém? À luz desses versos que nós acabamos de ler,
Eu quero então meditar com vocês na temática que nessa noite eu quero pôr à luz do versículo de número 7, vasos de barro nas mãos de Deus. Antes de Paulo chegar aqui no capítulo 4, no capítulo 2, versículo 17, ele já enfatiza de que ele, no ministério dele, ele não mercadeja o evangelho. Olha o que ele diz, capítulo 2, versículo 17. Ele diz assim: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos da presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. O apóstolo Paulo, ele levava muito a sério a sua vida, o seu ministério, e aquilo que ele tinha que entregar, aquilo que ele tinha que falar da parte de Deus. E aqui ele enfatiza, dizendo de que ele não faz do evangelho, de que ele não faz do ministério apostólico que ele recebeu de Deus, como algo que ele viesse então a negociar, ia ter o evangelho como uma mercadoria. Ele diz: não, ainda que outros, tantos outros façam, ele diz: nós não mercadejamos a palavra de Deus. Nem todos gostavam de Paulo. Interessante, né? Nem todos. E essa igreja também, havia pessoas que não eram tão chegados dele. E por vezes ele tinha que se posicionar para falar do chamado dele, do ministério dele, aquilo que vinha da parte de Deus, para que a igreja viesse a ser confrontada. Porque muitas vezes Paulo, ele era comparado com outros obreiros e com outros apóstolos e com outros discípulos que não eram fiéis a Deus e à palavra de Deus. E quando ele chega no capítulo 3, ele fala de que a própria igreja de Coríntios era a carta viva de recomendação do apostolado dele, do ministério dele. Por quê? Porque foi através do ministério de Paulo, da pregação de Paulo, que eles então se aproximaram de Cristo, tiveram as suas vidas salvas e agora estavam crescendo espiritualmente. Então, se de fato o ministério de Paulo valia alguma coisa, se precisava de alguma recomendação, ele disse: olhe para vocês, vocês são a minha recomendação, do meu trabalho, do meu esforço e da minha dedicação. Se é necessário uma carta de apresentação, vocês são para mim carta viva, fruto do evangelho que eu tenho pregado e ministrado para vocês. Então olha comigo no capítulo 3, o verso de 1 até o verso de número 3, Paulo ele fala assim: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecidas e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. A própria igreja era a carta de recomendação do ministério do apóstolo Paulo. E no capítulo 4, quando ele desenvolve um pouco mais a sua vida, o seu ministério, é que ele chega e ele diz que diante de tal realidade,
do chamado ministerial dele, ele diz então: nós somos vasos de barros, vaso de barro nas mãos de Deus. Amém? Vasos de barros nas mãos de Deus. Mas eu queria fazer duas perguntas, de modo que pudéssemos essa noite refletir. O culto a priori, ele tem três elementos que deve nos levar a pensar em que nós fazemos aqui. O primeiro elemento de um culto a Deus é a nossa aproximação. Nós nos aproximamos de Deus. E existe um segundo elemento que é a entrega, a dedicação e consagração da nossa vida a Deus, onde nós temos a oportunidade de confessar os nossos pecados, de ofertar a Ele. E um terceiro elemento é resposta, porque nesse momento Deus fala, e ao ouvir a voz de Deus que resposta eu vou dar a Deus. Por isso quero fazer duas perguntas, e a primeira pergunta para nós nessa noite como igreja é: o que devemos esperar dos ministros de hoje? E aqui eu também me incluo. O que nós como igreja, em pleno século 21, nós devemos esperar dos ministros? O que nós devemos esperar hoje? Uma segunda pergunta é: pensando em nós como igreja, como comunidade local, que tipo de igreja, que tipo de comunidade nós devemos ser? Diante de tantas opções que existem hoje, que tipo de igreja, de comunidade nós hoje devemos ser? Então são essas duas perguntas. Primeiro é: o que devemos esperar de um ministro hoje? A segunda é: que tipo de igreja, comunidade nós devemos ser? E isso inclui a nossa participação, né? A nossa vida como igreja. Por quê? Para mim essas duas perguntas elas são pertinentes pelo fato de que nos ajuda a pensar um pouco na nossa realidade de ser igreja e de ser ministro no século 21, nessa geração. Porque quando nós paramos um pouquinho, nós podemos perceber que parece que a preocupação maior com o ser igreja, o ser ministro, está mais voltado para a forma, pelo estilo, do que propriamente pelo conteúdo, pelo compromisso com Cristo e com Deus. Então hoje a moda é ser igreja com parede preta. E eu não tenho problema nenhum com a cor de uma parede preta, nenhuma mesmo. No entanto, há um modismo, há um estilo, há um design, ou há uma forma, em que muitos hoje estão optando por pintar igrejas com as paredes pretas. Aí se pergunta assim: mas qual o seu problema com essa cor? Nenhuma, porque para mim todas as cores são cores. Mas a verdade é, quando pintamos,
de uma determinada cor, seja ela branca, com lista verde, que já estava aqui, ou de preto, ou de cinza, ou de azul. O que eu quero comunicar com isto? Com essa cor, o que eu quero comunicar nesse ambiente? E eu sei que, quando a parede aqui no fundo é preta, isso ajuda muito na gravação de um vídeo, ou na gravação de um culto, porque você pode ver, com uma cor escura lá atrás, não tem sombra, é menos trabalho para aqueles que estão trabalhando com as luzes. Opa! Então, pensando numa questão técnica, é bom uma parede escura, mas será que é essa a motivação? Será que é essa? Será que nós não conseguimos fazer a gravação de um culto com uma parede clara? O que nós estamos querendo? O que nós estamos pretendendo com esse tipo de ambiente? É pecado pintar essa cor? Não é pecado, mas a questão é a motivação do coração. O que eu estou buscando com isto? Será que é apenas um modismo? Será que é apenas um estilo? O que é? Será que é a vibe do momento? O que é? Será que pintar de determinadas cores vai me ajudar a ficar mais confortável num ambiente? Não sei, mas nós precisamos responder a isso daí. Aí quando pensamos em música, em adoração, há uns 20 anos atrás, existia um estilo de adoração que chamava-se adoração extravagante. Já ouviram esse termo? Adoração extravagante. E aí chegou num dado momento em que todos que estavam aqui em cima, tocando e cantando, ao invés de estar como nós fazemos aqui, todos viravam de costas e ficavam olhando para lá. Não dá para entender. Alguns estilos, alguns modelos. E hoje, quando pensamos nisso, é a questão do worship. É o worshipada para tudo quanto é lado. Estilo de worship. E aquele estilo de música e de adoração que parece que que o disco está arranhado. Nossa, disco arranhado, essa daí eu fui lá para trás mesmo, né? Parece que vira um loop na música, um loop numa estrofe, vai. Parece que até o momento em que as pessoas elas ficam zen. Parece que hoje tem sido esse modelo. E parece que muitos têm cultivado um ambiente assim. Que o Senhor nos dê graça de nós podemos estudar e ver sobre culto e adoração aqui na nossa igreja, para nós entendermos um pouco melhor a respeito disso daí. E quanto ao conteúdo, tem que ser aquele bem light, tem que ser aquele bem de levezinho, porque nós estamos numa fase da nossa geração, e cada vez mais as pessoas elas precisam se sentir bem. Então o conteúdo daquilo que acontece é para massagear o ego, é para que você entre e saia do ambiente como que você tivesse ido num teatro, numa casa de show, numa balada, num ambiente em que você se sente bem, porque com tudo isto, ainda tem as luzes, que não são essas,
São jogos de luzes, globos, fumacinha. Algumas com cheiro e outras sem cheiro, vai depender do gosto. Então tem sido apresentado assim, esse estilo de ambiente, de ser igreja. E o negócio tem sido tão light, de que a preocupação é ser empático, é a empatia. Então a preocupação é essa: se é de uma mensagem para você se sentir bem, então eu preciso ser empático, eu preciso entender o seu problema, e eu preciso te abraçar, eu preciso ser simpático. E nessa de empatia, não se toca em pecado. Então a mensagem, ela é uma mensagem em que você vai se sentir bem, e que pecado não é tocado. Então é sem pecado, sem conversão e sem transformação. Porque o Evangelho, ele vai tocar na questão espiritual do homem. E você sabe por que nós estamos aqui? Por causa de Cristo Jesus. Então é um ambiente de igreja que gera empatia pelas pessoas, aonde todos os tipos de pessoas podem vir, e devem vir mesmo. Mas, no entanto, elas precisam se sentir bem, elas precisam ser amadas, mas não há preocupação com a conversão e com a transformação da vida. Não há. É do tipo: venha, se sinta bem, fique o quanto que você quiser, e nós não temos nada a ver com a sua vida, nem Cristo e nem Deus. É esse pensamento. E nisso então o Evangelho, ele é diluído. A mensagem do Evangelho é diluída conforme a necessidade pessoal. Do que você está precisando hoje? Você está precisando de ânimo? Por que você está precisando de ânimo? Por causa do meu trabalho. Não, eu quero dizer para você que você é mais que vencedor. Aí entra o Evangelho Coach. Aí entra uma mensagem que vai satisfazer o seu ego. Parece que esses pontos que nós acabamos de falar tem sido a preocupação na nossa geração. Que tipo de ministros que nós devemos esperar dentro da igreja, de pastores? E que tipo de igreja, de comunidade nós devemos ser? Será que devemos ser iguais a esses pontos que nós acabamos de comentar aqui? Voltando agora para o texto, Paulo, diante da sua realidade ministerial, então ele diz, no verso de número 7, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Nós devemos ser vasos de barro nas mãos de Deus. E quando alguém, um ministro, um servo, um obreiro, um pastor, entende essa expressão vasos de barro nas mãos de Deus, ele vai conseguir olhar e ter uma perspectiva de que a sua vida e o seu ministério, ele tem como base a misericórdia de Deus. Então, quando Paulo ele se colocava diante desta igreja, e ao escrever esse capítulo, ele estava dizendo de que a base do seu ministério era a misericórdia de Deus. Veja o que ele fala então no versículo de número 1 e 2. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que me foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que vergonhosas são, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Diante dessa realidade, que Paulo ele compreendia e encarava a sua vida, o seu ministério, ele disse de que a vida e o ministério dele é pela misericórdia de Deus. Paulo ele era um perseguidor da igreja, e ele estava indo, em Atos capítulo 9, ele estava indo para Damasco, para perseguir a igreja do Senhor Jesus Cristo, para colocar em prisão muitos servos do Senhor Jesus Cristo. Mas naquele momento em que ele estava com essa maldade no seu coração, com esse desejo no seu coração, ele se deparou com Cristo Jesus, e naquela caminhada que ele estava no caminho de Damasco, ele caiu ao chão, o Senhor o derrubou, e ali, Cristo Jesus, a luz do Evangelho, resplandeceu diante dos olhos dele, e a escama dos seus olhos foram abertos. Um homem pecador, um homem que perseguia a igreja, um homem cujo coração era maldoso, ele pensava que estava servindo a Deus, mas na realidade estava perseguindo. E ali o Senhor Jesus Cristo, ao aparecer para ele, confrontou ele: por que tu me persegues? E ali Paulo, ele passou a entender quem é que estava falando com ele. Era Cristo. Não havia nada de bom nele, mas a misericórdia de Deus o alcançou, e por 3 dias ele ficou cego, e o Senhor mandou que Ananias fosse até ele, e Ananias não queria, porque sabia quem era Paulo, não era flor que se cheirasse. Mas o Senhor falou para Ananias: vá até ele, porque ele é para mim um instrumento útil, e ele vai aprender o quanto importa sofrer pelo meu nome. Naquele momento em que Cristo, pela misericórdia, o salva, o resgata, naquele momento o Senhor também o chama para o ministério, para ser discípulo e para ser apóstolo. Que grande misericórdia é essa! Que conversão! Que poder! O Senhor Jesus Cristo se revelando a um homem pecador. E isso foi tão genuíno na vida dele, que quando ele passa a escrever as suas cartas, ele diz que ele era pecador, e entre todos os pecadores ele era o principal, porque ele reconhecia não somente a sua natureza pecaminosa, mas o seu pecado.
e o quanto que a misericórdia de Deus agiu na vida dele. Quando nós reconhecemos quem somos, homens miseráveis e pecadores, que a nossa natureza é pecaminosa, nós podemos reconhecer de fato que tudo o que acontece na nossa vida é pela misericórdia do Senhor. Então Paulo fala assim: tudo na minha vida é misericórdia dele. A minha salvação é pela misericórdia. O meu ministério é baseado na misericórdia de Cristo Jesus na minha vida. E diante dessa realidade do agir misericordioso na vida de Paulo, aonde o Senhor o chama para ser apóstolo, para ser um pregador do Evangelho, para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é que anteriormente ele diz: eu não negocio o Evangelho. Vocês sabem disso, e vocês sabem que vocês mesmos são uma carta viva de recomendação da minha vida, do meu apostolado e do meu ministério diante de vocês. E agora nesse versículo de número 2, Paulo ele fala: olha, a minha vida ministerial, ela é baseada na misericórdia do Senhor. E ele diz então, no verso 2: pelo contrário, rejeitamos as coisas que vergonhosas se ocultam. Pelo fato de que a base do ministério de Paulo era a misericórdia, ele diz: eu rejeito as coisas que são vergonhosas. As coisas que são vergonhosas, aquelas que os homens ocultam. Paulo não tinha o que temer, Paulo não tinha o que esconder. A vida dele era transparente e sincera, como o evangelho que ele pregava. Não havia nada vergonhoso na vida dele ministerialmente. E essa é uma das coisas que nós precisamos nos atentar quando pensamos naquilo que nós esperamos ministerialmente de quem prega e vive o Evangelho. Será que existe alguma coisa vergonhosa que está sendo ocultada? Aí Paulo ele diz assim, que ele não anda de modo com astúcia. Aquele que anda e vive de modo astuto, vive com astúcia, é aquele que vive enganando, que tem uma boa lábia, aquele que engana, mente, para tirar algum proveito. Paulo disse: não, nós não andamos desse jeito, com astúcia. Nós não temos isso no nosso coração. Nós não vivemos adulterando a palavra de Deus. Paulo ele chegou a falar para a igreja de que o compromisso dele era com Cristo e com o Evangelho de Cristo. E por isso ele decidiu não pregar nada além do que o Evangelho da cruz. O Evangelho da cruz de Cristo.
Mas o homem, ele chega a adulterar o Evangelho quando ele não é fiel à mensagem do Evangelho. Quando ele quer agradar a homens e tirar algum proveito de homens, ele pode acabar não somente agindo com astúcia, mas como também adulterando o Evangelho. Eu prego o Evangelho, eu falo do Evangelho, mas eu não posso deixar de falar disso também, porque isso é que garante que as pessoas, elas venham para a igreja e permaneçam na igreja. Então você começa a adulterar, você começa a diluir o Evangelho de Cristo, porque a sua intenção é outra, a sua motivação, ela é outra. E Paulo está dizendo, nós não fazemos nada disso, porque nós reconhecemos a misericórdia de Deus, e toda a base, fundamento da nossa vida de ministério é a misericórdia de Deus. Por isso nós rejeitamos viver uma vida com práticas vergonhosas em que muitos homens eles ocultam. Por isso nós não andamos com astúcia querendo enganar as pessoas com a nossa mensagem, e nem mesmo nós adulteramos a palavra de Deus, mas nós somos sinceros e nós pregamos a verdade. Pregamos a verdade. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, no final dos tempos haverá dias em que as pessoas elas procurarão mestres para si. As pessoas vão procurar palavras que sejam do agrado delas, elas sentirão comichão, coceira no ouvido. E nós estamos vivendo essa geração. Coceira no ouvido, aonde o Evangelho é diluído para agradar, para entreter, para encher, e a misericórdia de Cristo Jesus, ela não é revelada. É triste, não é, igreja? É triste. O que nós podemos esperar de um ministro de hoje? E que tipo de igreja, de comunidade que nós esperamos ser? Eu quero me voltar para essa palavra de Paulo e aprender com ele, e ter como base da minha vida e do meu ministério a misericórdia de Deus, amém? Essa que me alcançou, essa que me faz estar aqui, é essa que vocês precisam, é essa que as pessoas lá fora precisam, amém, queridos? É essa precisa. Mas Paulo, ele ainda continua, e quando no versículo 4 ele fala assim, 3 e 4 ele fala assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se pede que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E à luz desses versículos que nós acabamos de ler, nós podemos compreender de que Paulo, sendo um vaso de barro nas mãos de Deus,
ao se deparar com a sua vida ministerial, ele diz de que a suficiência da sua vida, de que a suficiência do seu ministério é Cristo Jesus. Cristo Jesus é a suficiência da sua vida. Cristo Jesus é a suficiência do ministério e do seu apostolado. E ele começa dizendo isso quando ele fala: olha, se o nosso evangelho, se o evangelho que nós temos crido, se o evangelho que nós temos vivido ainda está encoberto, é para aqueles que têm sido cegados pelo Deus desse século que ainda está encoberto. E Paulo então ele traz uma realidade espiritual, dizendo de que existe uma cegueira espiritual na vida daqueles que são perdidos. Existe uma cegueira espiritual, mas a luz do evangelho já tinha iluminado os olhos daqueles irmãos da igreja de Coríntios, mas havia pessoas que ainda eram cegos espiritualmente. E Paulo estava dizendo de que o problema não estava nele, que o problema não estava no evangelho que ele estava pregando, mas as pessoas que estavam rejeitando o evangelho da cruz, as pessoas que estavam rejeitando esse evangelho que traz para o homem pecador a graça e a misericórdia. Essas pessoas que estavam rejeitando, porque o evangelho que Paulo estava pregando era o evangelho da cruz. E como hoje ainda, quantas vezes que pessoas, pecadores, perdidos, ouvem o evangelho, ouvem a palavra que liberta, mas ainda estão cegos espiritualmente. O Deus desse século ainda tem pregado, ainda tem cegado. E Paulo era um cego espiritual, mas Cristo Jesus se achegou até ele e iluminou os olhos do seu coração. Amém? Ao cair das escamas dos seus olhos, ele viu a luz de Cristo, a salvação em Cristo Jesus. O problema não estava no evangelho que estava pregando, mas ainda nos perdidos que estavam sendo cegos pelo Deus desse século. Só há esperança para aqueles que são cegos espiritualmente quando nós pregamos o evangelho da cruz. Amém? Porque somente o Senhor é que pode iluminar os olhos do coração e fazer resplandecer aonde há trevas a luz de Cristo. Aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Posso ouvir um amém? Então nós podemos e devemos crer na suficiência de Cristo, na suficiência do evangelho do Senhor Jesus Cristo, de que não há pecador de que Cristo Jesus não possa salvar, perdoar. Não há pecador de que a luz do evangelho do Senhor Jesus Cristo não possa salvar e não possa libertar. Não há. É por isso que nesse momento Paulo ele diz que o que ele de fato assumiu o compromisso de pregar é Cristo Jesus, sendo Cristo Jesus o Senhor. E aqui Paulo ele começa a falar qual era a pregação do evangelho, o evangelho que ele cria. O evangelho que Paulo lhe cria não era nada mais, nada menos do que Cristo Jesus, o Senhor, e o Senhor da sua vida. Amém? O Senhor. Mas para ele ter Jesus Cristo como Senhor,
ele tem que se colocar como servo do Senhor Jesus Cristo. E que papo é esse? De ter Cristo Jesus como Senhor? E que papo é esse? É de me ter como servo desse Senhor? Eu não preciso disso, eu não quero isso. Porque eu quero um ambiente confortável, eu quero um evangelho diluído, eu quero me sentir bem, eu quero ir num ambiente onde eu não sou confrontado, onde eu não sou incomodado. É isso que eu quero estar com a galera, eu quero ver as luzes piscando, eu quero ver o globo girando, eu quero ver a parede preta, eu quero ver fumaça. É isso que eu quero, não quero mais nada além disso. Mas não, um ambiente que não é promovido e que não comunica reverência e temor a Deus, um ambiente que não comunica a Cristo Jesus sendo o Senhor por meio do Evangelho, não salvará ninguém, mas simplesmente vai atrapalhar a vida das pessoas. E Paulo está dizendo: nós não agimos com astúcia, nós não fazemos do Evangelho uma mercadoria, porque nós sabemos que os pecadores precisam do Evangelho para ser salvos e ter os seus pecados perdoados. Igreja, nós não podemos perder tempo. Se nós queremos ser fiéis a Cristo Jesus, aquele que nos salvou pela sua misericórdia, o Evangelho deve fazer parte da nossa vida, e nós temos que entender que esse Evangelho é poderoso para salvar o homem pecador. Posso ouvir um amém? Então, para Paulo, esse Evangelho, Cristo Jesus, ele é suficiente, porque Cristo Jesus é o que ilumina o coração, que converte o homem pecador. Não dá para entender, porque dizem de que o número de evangélicos no Brasil tem aumentado e aumentou, mas o pecado também aumentou, a injustiça social também aumentou. Se o número daqueles que se convertem de fato cresce, é para ver um impacto na vida, e as coisas devem ser diferentes, porque o pecado, as práticas pecaminosas de um pecador passam a ser despojados, porque a pessoa vai entender santidade de vida, e que ele já não pode mais viver como antigamente, nas práticas pecaminosas. Então é para parar para pensar, esse número de evangélicos que se dizem, será que de fato eles conheceram Cristo Jesus como Paulo conheceu? Será que o Evangelho de Cristo iluminou de fato o coração dele e mudou a vida dele? Que mudança houve? O que aconteceu? Ou nós precisamos de mais igrejas gostosas, acomodadas, para essas pessoas virem se sentirem bem? Então é para se pensar. É para se pensar. Mas Paulo aqui ele assumiu um compromisso de que a suficiência da sua vida e do seu ministério era Cristo Jesus. Posso ouvir amém? A suficiência desta igreja, a suficiência desse ministério não deve ser outro a não ser Cristo Jesus e nada mais. E quando entendemos suficiência, em outras palavras, nós estamos dizendo: basta. Cristo Jesus
é tudo. O evangelho dele deve ser tudo na nossa vida e neste lugar. Amém? E Paulo, para encerrar, ele chega então no versículo 7, e ele diz: e temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Há um tesouro que Paulo ele reconhecia, e de que não era ele. Na sua vida ministerial, o que era de maior valor, o que era de maior riqueza, não era a sua própria vida. E olhe que ele era apóstolo, hein? Mas era o evangelho. E aqui então nós podemos compreender de que diante da preciosidade do evangelho, diante da riqueza do evangelho de Cristo Jesus, Paulo ele olhava para o evangelho, ele via que era o maior tesouro. E aí então ele diz que ele não é nada mais, nada menos do que vaso de barro. Vasos de barro. Já parou para pensar nisso? De que esse que vos fala, que está com uma roupinha bonita, a roupinha de ver Deus no domingo, ele não é nada mais do que um vaso de barro. Essa é uma outra palavra bonita para dizer pecador, miserável, trapo de imundícia. Não é nada. O vaso de barro, ele é frágil. Você derruba ele, ele já cai no chão e logo já quebra. Que valor que tem? Ele pode ter um acabamento bonito, mas é frágil. E além de expressar essa fragilidade, ele também demonstra uma insignificância. Paulo ele está mostrando a sua insignificância, é como ministro. Da onde que o homem veio? Do pó, do barro. E há uma similaridade aqui, entre aquele que veio do pó, do barro, ele se torna um vaso nas mãos de Deus, e esse vaso, ele só tem uma utilidade. Qual é a utilidade? Ter nele o evangelho. Então, o que é mais valoroso? O vaso ou o evangelho que é o tesouro? O evangelho. A mensagem do evangelho é que tem valor, não é o ministro. Por isso, se vocês estavam pensando em colocar uma foto minha na faixa lá, não precisa mais pôr depois dessa mensagem. Porque uma foto minha lá vai dizer que eu tenho mais valor do que o evangelho. Não precisa disso. Nenhum ministro precisa ser ícone. Nenhum ministro precisa estar na mídia. Não é preciso ficar vestindo um terno caro
mas se vocês quiserem me dar um terno, não tem problema, eu só não uso porque é calor aqui. Mas não precisa. Um ministro, ele não precisa andar de carro zero. Ele não precisa ter uma casa grande, uma mansão. Um ministro do Evangelho, ele não precisa estar na TV. Um ministro do Evangelho, ele não precisa ser reconhecido. Um ministro do Evangelho não precisa ter avião, não precisa ter helicóptero. Um ministro do Evangelho não precisa andar com roupa de marca. Ele não precisa viajar de férias para os lugares longe, ele não precisa de nada disso. Ele não precisa comer em restaurantes caros. Ele não precisa de nada disso. O ministro, ele não precisa de segurança, porque ele não tem valor nenhum, porque quem tem valor é o Evangelho de Cristo, que é o tesouro. Então caia por terra esses tipos de ministros que tentam apagar de tudo quanto é jeito o Evangelho de Cristo Jesus. Posso ouvir amém? Não são os homens, mas é o Evangelho de Cristo Jesus. E isso me ajuda a me colocar no meu devido lugar, de que se eu entender hoje que eu sou apenas vaso de barro, e que eu tenho uma única utilidade na minha vida, que é ter em mim o Evangelho que é precioso, que é poderoso para a salvação dos homens pecadores, eu já estou por satisfeito, amém? É o suficiente, porque o tesouro do ministério de uma igreja deve ser o Evangelho. E se o ministério da igreja, se os ministros não são fiéis ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, acabou tudo, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é sustentada, ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você tira o Evangelho, se você deixa de pregar o Evangelho, se você deixa de ser fiel ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não é a igreja de Cristo Jesus. Pode ser um grande ajuntamento de muitas pessoas bonitas, de muitas pessoas legais, de muitas pessoas que são simpatizantes, mas a mensagem não está chegando lá. As pessoas estão sofrendo. Sabe o que acontece? Quando uma pessoa, ela sofre um acidente na rua, e logo vem as pessoas para socorrer, e vem a ambulância, e coloca essa pessoa numa maca, e leva ela direto para o pronto atendimento no hospital. A pessoa está machucada, ela está quebrada. Sabe o que os médicos e os enfermeiros fazem? Desnudam aquela pessoa. Não quer saber se é homem ou se é mulher, se é velho ou se é criança. Aquela pessoa tem que ser desnudada, porque ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada. E se isso não for feito imediatamente, aquele paciente que acabou de dar entrada no pronto-socorro, pode vir a morrer e a falecer. O Evangelho de Cristo, que é o tesouro maior, é aquele que desnuda a nossa alma diante do Senhor, que mostra toda a sujeira, a podridão, o pecado, as coisas erradas, e depois que mostra a vergonha, esse mesmo Evangelho diz assim: eu quero te dar esperança agora, porque tem jeito para a sua vida, amém? Tem jeito,
Você é tudo isto. Você é esse pecador que você está vendo. Você viveu a vida toda fazendo as coisas erradas. Mas eu quero dizer para você que tem jeito. O evangelho que desnuda é o evangelho que cobre com as vestes brancas de Cristo Jesus. Posso ouvir amém? É o evangelho que restaura. É o evangelho que cura. É o evangelho que levanta. Por isso que nós, homens, não somos nada, porque é o evangelho que é o maior tesouro. É Cristo Jesus. É o evangelho que tem a excelência. É o evangelho que tem o poder para salvar o homem pecador. E Paulo, ele tinha tanto essa compreensão espiritual, de que ele era somente um vaso de barro nas mãos do Senhor, mas aquilo que ele carregava era tão precioso, que era um tesouro, e ele via nesse tesouro, nesse evangelho, a excelência do poder de Cristo para a salvação do homem pecador. É que daí então, ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Paulo, ele fala assim: por esse evangelho, por amor de Cristo Jesus, por esse tesouro, eu sofro e eu pago o preço, para que, por meio da minha vida e de tudo que eu vivo, se manifeste Cristo Jesus no meu corpo, amém? Se manifeste. Então, diante de tal preciosidade do evangelho, Paulo disse assim: eu pago o preço por isso. Eu pago o preço por isso. Eu sofro por causa desse evangelho e por causa desse Cristo que me salvou. Amém, queridos? Bem, aquele que entende que é um vaso de barro nas mãos do Senhor, ele vai viver uma vida, e ele vai fazer, como base do seu ministério, a misericórdia de Cristo, a mesma misericórdia que o salvou, ele vai ter como base essa misericórdia. Ele nunca vai querer crescer, mas vai procurar ser fiel. Aquele que é vaso de barro nas mãos de Deus, quando ele se dispõe a servir, a ministrar, a ser o ministro, ele vai entender que a suficiência, o poder que salva, não vem dele, mas é Cristo Jesus. É o evangelho que ilumina o coração, não é ele, não é a sua performance. É Cristo. Aquele que entende que é um vaso de barro nas mãos de Deus, ao se deparar com o evangelho e com o seu ministério, ele vai entender: a única coisa que eu sou, a minha única utilidade em tudo isto, é poder levar esse evangelho, e se for preciso, sofrer e morrer por ele, para que outros possam ter vida e vida eterna. Amém? E a pergunta que eu fiz no começo é: o que devemos esperar do ministro de hoje?
que nós devemos esperar? Quando você ouve uma pregação, quando você vai ver alguma coisa, que tipo de pregador, de ministro que você espera? Nessa igreja, que tipo de pastor e de ministro que você espera ter? Que Deus levante muitos outros pastores e ministros aqui no nosso meio, amém? Que tipo de ministro que nós esperamos aqui? E que tipo de igreja e comunidade nós devemos ser? Será que nós devemos seguir o modismo? Ou será que nós devemos ser aquela comunidade e igreja que viva a misericórdia de Deus, entenda de que a suficiência é de Cristo e de que o tesouro maior que nós devemos ter no nosso meio não são as pessoas, mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo no nosso meio. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque ela nos ensina. Ela nos ensina muitas coisas, e nesta noite o Senhor falou poderosamente ao nosso coração, da igreja que nós devemos ser e tipo de ministros que também nós esperamos e devemos ser aqui, ó Pai, na tua igreja, nessa igreja local. Nos abençoa, Pai. Que o poder do Senhor possa agir continuamente na nossa vida, de modo que o Senhor mesmo possa manter os nossos pés firmes nos teus caminhos. Queremos viver, ó Pai, para o Senhor, ter somente Cristo Jesus como o Senhor da nossa vida, e ter o Evangelho no nosso meio, na nossa vida, como o nosso maior tesouro. Porque para nós, basta, Senhor, sermos vaso de barros em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém? Vamos cantar mais um cântico ao nosso Deus?